Do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar o PET avaliativo. Já vou fazer o vídeo desde já, para que vocês tenham mais tempo para assisti-lo e fazer seu PET avaliativo com mais tranquilidade. Vocês vão ter que voltar nos PETs anteriores e aí, quanto mais tempo vocês tiverem, melhor. Então vamos lá. Já está considerado aí que as semanas 1 a 4, não é mais dividido como os PETs, né? O PET 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foram. Então nós temos o eixo temático, tópicos, o eixo temático, os tópicos, as habilidades, os conteúdos relacionados são todos relativos aos PETs anteriores. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020, um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente. E para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Então vamos iniciar o PET avaliativo do segundo ano. No PET 1, vimos um pouco do gênero artigo de opinião e seu uso na sociedade. Além disso, falamos sobre a importância da organização da sequência dos parágrafos. Portanto, faremos uma atividade em que você deverá criar estratégias para compreender a linearidade de um artigo de opinião e a progressão do tema. É importante que você observe o modo como os parágrafos se articulam, os mecanismos linguísticos empregados pelo autor para garantir essa articulação, bem como a introdução e retomada de palavras e expressões ao longo do texto. O número 1. A primeira coluna apresenta os parágrafos de um texto e a segunda coluna mostra a ordem dos parágrafos. Você deve enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o artigo de opinião em estudo é Sou contra a redução da maioridade penal, de Renato Roseno. Então, esse é o título do artigo de opinião. E o artigo de opinião, ele está retalhado aqui. Ele está fora de ordem, né? Os parágrafos foram embaralhados. E aí nós temos que descobrir, né, qual que vai ser essa introdução, né, o primeiro parágrafo. Então, de qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Com certeza, este não é o primeiro parágrafo, né? Sou contra toda e qualquer forma de impunidade, que fere a lei. Quem fere a lei deve ser responsabilizado, mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema seriamente, o que não respeita. Também não é o primeiro parágrafo. A gente não vai começar um artigo de opinião já colocando, né, sou contra. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou do sistema de aplicação das leis. É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Esse aí já se encaixa como um primeiro parágrafo, né? Ele coloca o assunto em questão, ele faz lá deixa uma incógnita, né? A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou do sistema de aplicação das leis, né? Então, esse aí já encaixa como um primeiro parágrafo. Então, a brutalidade cometida, né? Seria, que é o 3, encaixa aqui, né? No primeiro parágrafo.
O Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada, para uma população que supera 171 milhões de pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra a redução da idade penal, porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Sou contra porque sei que se há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes, está na correta aplicação do ECA. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Agora, não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime para, então, querer fazer mau uso da lei. Para o bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. Então, aí a gente analisa que ainda não é uma conclusão, né? Faz parte aí do desenvolvimento, né? Não chega a ser a conclusão. Vamos ao trecho número 5. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Então, esse quinto trecho aí, ele simboliza aí, né, uma finalização, né? Qual que é o que nós precisamos fazer, né, para acabar aí com essa criminalização aí do jovem, né? O jovem cometer crimes e o título, né? O título é Sou contra a redução da maioridade penal. Então ele acha que não deve reduzir, né, a idade penal do jovem. Então, acredito eu que aí seja um parágrafo para uma conclusão. 6. Defendendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais, em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta sua violência. Esse trecho 6 aí encaixaria aí num desenvolvimento também, né? Que daria aí um terceiro parágrafo. E o trecho 7. Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatas. Esse trecho 7 poderia ser o parágrafo que acompanha aí essa conclusão. Então, vocês vão tentar, né, colocar na ordem, tá? Tenta fazer uma leitura do que eu coloquei já, que é o primeiro parágrafo, né, que é esse aqui, a brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. Então, esse aí é o primeiro parágrafo, é a introdução. E vocês vão tentando dar sequência. Agora, iremos retomar os PETs 3 e 4. Neles vimos um pouco da literatura brasileira, especificamente a que foi produzida por negros e negras. Além disso, vimos como a música e o poema são próximos. Vejamos então algumas atividades sobre esses assuntos. 2. Leia o poema a seguir e depois responda o que se pede. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Então, é um poema aí de Conceição Evaristo, né? Ele já foi trabalhado aí nos PETs anteriores. Então, o poema de Conceição Evaristo retoma um terrível acontecimento que sobreveio aos negros durante muitos anos.
Escreva um parágrafo em que diga qual é esse acontecimento e quais consequências ele deixou para a humanidade. Além disso, você deve dizer o que acha da questão do racismo em nossa sociedade. Esse poema aí da Conceição Evaristo, ele ecoa a voz feminina, né, em diferentes gerações, né? Começa com a bisavó, né, e termina com a voz da filha. De uma mesma família, né, as estrofes vão representando a aflição sofrida pelos negros, desde a colonização até os dias atuais, deixando como marca a violência, a pobreza e o preconceito contra esse grupo social, né? Então, assim, percebemos que esse poema é um resgate do passado, de lutas com a esperança de um futuro de união contra o racismo que ainda persiste em nossa sociedade, infelizmente, deixando consequências culturais e econômicas. E aí vocês, né, qual que é a opinião de vocês a respeito do racismo em nossa sociedade? Eu não consigo entender, né, por que ainda há o racismo, por que é que algumas pessoas se acham melhores por conta da cor da pele, humilham o outro por conta da cor da pele. Assim, é inconcebível uma situação dessa, mas infelizmente existe, nós temos que lutar contra esse racismo. 3. Leia um trecho da música interpretada pela Elza Soares e responda o que se pede. Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo, se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E para cima de mim? Para cima de mim, Moá? Jamais, mané. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Então, vamos analisar a música. Letra A. Quem fala nessa música? É um homem ou uma mulher? Então, será quem fala nessa música? Tá claro, né? Quem fala nessa música é uma mulher, né? Para quem essa pessoa está falando? Provavelmente para um companheiro, né? Um homem, um marido, um companheiro. E que vínculo entre essas pessoas? Como eu disse, provavelmente ele é um companheiro, um marido. Ele vive com ela, tem algum relacionamento amoroso, mas parece que é agressivo e ela está fazendo uma denúncia, né? Ela está colocando ele para fora. Letra B. O que ela está sentindo? O que leva você a pensar isso? Ela está sentindo raiva, ela sente uma indignação, né? Aí, o que nos dá a entender isso? Ela coloca aqui, eu vou ligar para o 180. O 180 é um disque denúncia, para você fazer denúncia sobre violência, né? Principalmente violência doméstica. Também no verso 3, né? Vou entregar teu nome, eu jogo água fervendo. Então, você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Então, nos próprios versos, nós conseguimos, né, entender o que ela sente, né, essa raiva, essa indignação, essa vontade de se libertar, né, desse relacionamento que dá a entender que é abusivo. Letra C. O problema da violência contra a mulher, infelizmente, é muito comum no nosso meio. Diga pelo menos uma forma para que possamos solucionar isso. Eu acredito que aprovando leis, né, que realmente protejam a mulher é uma das formas que eu acho que pode melhorar essa situação. Educar as meninas, né, para que elas se tornem mulheres fortes, que elas não sejam submissas aos homens e que elas lutem por um futuro, que elas não dependam de homem, que elas não dependam de ninguém. E tentar também solucionar, né, formas de solucionar esses conflitos de forma pacífica. E vocês podem ver se vocês conseguem analisar mais uma outra forma, né, de solucionar essa violência contra a mulher. Vamos rever o que estudamos nos PETs 5 e 6? Nesses PETs, nós falamos sobre a importância da leitura para nossas vidas e vimos um pouco sobre uma importante escola literária, o romantismo. Além disso, aprendemos um pouco mais sobre o tipo textual descritivo. Vamos para as atividades então? Sobre um texto do tipo descritivo é correto afirmar. Letra A. Sua principal característica é narrar
um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. E aí, texto descritivo, né? Vai narrar também, né? Mas aqui colocou como sua principal característica narrar, né? Letra B. Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele, tem como intenção expor um argumento e defendê-lo? Isso é a principal característica de um texto descritivo? Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagens e ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre os personagens. Letra D. Sua principal característica é indicar como realizar uma ação, com linguagem simples e objetiva e predomínio do modo imperativo. Né? Será que no texto descritivo você dá ordem, né? Você indica como realizar algo? Letra E. Sua principal característica é fazer uma defesa de ideias ou de um ponto de vista do autor do texto. A linguagem é predominantemente persuasiva e denotativa. Será que o texto descritivo tem como característica defender um ponto de vista? Vou colocar aqui para vocês. Então, o texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas e ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização, dentre outros. Então, dessa descrição aqui sobre o texto descritivo, acredito eu que vocês vão conseguir responder essa questão, né? Explica o porquê de você ter marcado a alternativa que respondeu, né? Qual que é essa característica do texto descritivo, né? Descreve como se fosse, se estivesse descrevendo aí um retrato, uma pintura, uma fotografia, né? 5. Observe as afirmativas feitas sobre o romantismo. Textos com posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional, valorização daquilo que é nacional, textos objetivos que não valorizam a subjetividade e o romantismo, textos que criticam os problemas sociais, os problemas nacionais. Analise a alternativa que melhor representa as afirmativas verdadeiras sobre o romantismo. Vamos. Então, principais características do romantismo. Na literatura, as principais características do romantismo são oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa, longo, desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, surgimento de um público consumidor, uso de versos livres e versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, né? Idealização da sociedade, criação de um herói nacional, né? Essa preocupação aí, né? com a pátria, sentimentalismo e supervalorização das emoções, subjetivismo e egocentrismo. No romantismo é o subjetivismo, saudades da infância, fuga da realidade. Então essas são algumas características. E aí, né? Você volta, analisa aqui e assinale a alternativa que melhor representa as afirmativas verdadeiras sobre o romantismo. E somente 1 e 3 estão corretas? Somente a 1 e a 3? Somente 1, 2 e 3? Né? Somente 1, 2 e 3 estão corretas? E aí, será que não critica os problemas nacionais, né? Letra C, somente 1 está correta? Será? Letra D, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Ou seja, todas estão corretas? Ou é a letra E, 1, 2 e 4 estão corretas? 1, né? 2 e 4.
E aí tira aqui essa 3, né? Fala de textos objetivos. Então volte um pouquinho no vídeo onde eu coloquei as características do romantismo que vocês vão conseguir responder. Estamos terminando o PET 7 e agora vamos relembrar o que estudamos no PET 7. Conto fantástico, a importância do título e o que é metalinguística. Né? Metalinguística é a linguagem usada para descrever algo sobre outras linguagens. Mas a atividade 6, com uma boa criatividade, aí vocês vão fazer. Dê um título para cada uma das charges seguintes. Lembre-se que o título deve sintetizar a mensagem do texto e atiçar a curiosidade do leitor. Então, essa primeira charge. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. E aí? Qual título vocês poderiam dar aí, né? Pandemia interminável, as sequelas da pandemia. Aí vocês vão criar aí um título. A letra B. Rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Insegurança pública, né? Mesmo que está ameaçando aí com o vírus, né? Você não tem segurança, né? De andar pela rua, né? Mas aí tem a ver ainda com a pandemia, né? Ou triste realidade. Vocês são criativos. E a letra C? Vestido para o carnaval? Não, para o ano eleitoral. Assim, somos palhaços, né? De irmos votar, às vezes, em pessoas que não fazem jus, não cumprem com suas promessas. Também triste realidade. E aí vocês vão dar títulos para essas 3 charges. Sejam criativos. Autoavaliação. Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos e habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque com um X, sim, em parte ou não, considerando seu aprendizado. Então, afirmativas. Consigo resolver questões de interpretação de texto, inclusive identificando as mensagens implícitas? Você consegue ler nas entrelinhas o que aquele texto está passando? Sim, em parte ou não. Identifico as partes de um texto respeitando sua linearidade de organização. Vocês conseguem analisar os parágrafos, colocar na ordem, identificar o que cada um representa? Sim, em parte ou não. Compreendo que há diversas manifestações literárias e que as escritas pelas pessoas negras devem ser valorizadas? Viu que esse PET do segundo ano valorizou muito, né, a literatura negra, e são textos maravilhosos, músicas maravilhosas. Então, sim, em parte ou não. Reconheço o que é o romantismo e suas características, e aí, sim, em parte ou não. Consigo utilizar habilidades necessárias para a produção de textos? Vocês conseguem produzir um texto coeso, texto coerente, que tem início, meio e fim, que tem introdução, que tem um desenvolvimento, que tem uma conclusão? Identifico as características do tipo textual descritivo? Sim, em parte ou não. O tipo textual descritivo é tranquilo, né? Pessoal, finalizamos então o nosso PET 8, né, o PET avaliativo. Dessa forma, finalizamos também o nosso ciclo letivo. Este foi um ano incomum, mas espero que o esforço de nós, professores, tenha chegado até vocês. Que tenhamos um 2021 de muito aprendizado. Abraços, estudantes. Então, gente, finalizamos, né, o PET avaliativo do segundo ano. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero ter contribuído, né, e quero que vocês assistam ao vídeo, compartilhem com os colegas e tirem um tempinho para analisar direitinho, para vocês darem respostas coerentes, né, respostas que vocês tenham consciência realmente do que vocês estão colocando. Fica aqui meu forte abraço, ótimas festas, aproveitem, se cuidem, né, vocês têm que se cuidar porque, infelizmente, o vírus está mais forte do que nunca, né? Espero que tudo isso acabe, que nós possamos voltar para o ensino presencial, para os nossos abraços, para as nossas conversas, né? Fica aqui meu forte abraço.